de Deus. Tá. Pastor Elias, nós vamos ter oportunidade para uma última pergunta de cada um de vocês. Muito bem. Pode fazer a sua. Bom, a minha pergunta é o seguinte: de acordo com os calvinistas, a eleição ela é incondicional e daí não haver necessidade da cooperação do homem na salvação, que é obra exclusiva de Deus. Com base nessa assertiva, eu pergunto: Adão era um eleito? E ainda, a humanidade era eleita? 3 minutos, pastor Elcio. Adão comprovou o fato de ser eleito porque Deus operou na sua vida. Hebreus 11 fala que ele é um dos heróis da fé. Depois Deus cuidou da sua redenção. No caso aí, ele pecou, ele escolheu desobedecer a Deus, tá certo? Ele escolheu desobedecer a Deus, mas o próprio Deus então tratou disso. Ele foi lá e providenciou então o sacrifício necessário para que ele pudesse então acertar as contas com Deus. Ele é citado como um dos heróis da fé. Então Adão, a evidência fala que ele era um eleito, tal qual o filho dele já é dito no Novo Testamento como um não eleito, né? Caim, por exemplo, que era do maligno, é citado assim. Abel é dito como um salvo, que fala o sangue de Abel clama até hoje. Então, nós vemos essas afirmativas no Novo Testamento assegurando a condição. O que vai, na realidade, é que você está começando, né, lá do Antigo Testamento, mas pressupondo depois até agora. Mas, veja bem, o que vai declarar se alguém era eleito ou não é o final, né? E o Novo Testamento fala que Adão era eleito, afinal de contas. E a humanidade? Humanidade, não, isso é óbvio no Novo Testamento. O Novo Testamento é claro que Deus, desde a fundação do mundo, né, elegeu que Deus, isso tem a ver com a onisciência de Deus, porque Deus sabia tudo, tá certo? Deus sabia que Adão cairia, então ele elegeu, tá certo? Aqueles que ele elegeu, tá certo? Alguns dentre a humanidade, e entre a humanidade alguns foram assegurados que creriam. Aquilo que foi colocado antes, né? Mas então o homem não quer porque não crê porque não quer. Não, na realidade ele não crê porque não quer em sua responsabilidade, mas ele não tem capacidade disso também. Por quê? Porque a graça de Deus não agiu nele eficazmente. Então ele não vai crer de maneira alguma. Mas o Novo Testamento ainda assim fala que ele é responsável. Agora, começando lá, de novo, em Adão... tem bastante tempo, né? Então, começando lá em a humanidade, olha, da mesma forma que Adão era eleito, a humanidade caiu com ele. Agora, a humanidade a partir dele, tá certo? A gente tem que a gente tem que saber que houve um ponto inicial aí. Adão é o pai de todos, a partir dele, Adão e Eva. Então começou ali. Então a gente tá olhando para trás, mas eu estou olhando a partir de Adão para frente. Você já está perscrutando os planos de Deus lá anteriores, lá na eternidade. Então aí outros 500, né? Bom. Pastor Elias, seus comentários. Olha, a cada vez mais eu estou saindo daqui convicto de que o senhor é um arminiano e não sabe. Não, senhor. Olha, bem-vindo novamente ao arminianismo. Bom, claro primeiro... claro que não. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de saber onde está. O senhor disse que em Hebreus 11 está escrito que Adão era um herói da fé e um eleito. Essa passagem não existe na Bíblia. Com todo respeito, pastor e professor... Não existe essa citação na Bíblia de que ele é um eleito. As alusões feitas a Adão no Novo Testamento é sempre ele como pecador. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Depois Paulo, fazendo alusão em 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 9 até o versículo 15, falou: não foi Adão quem pecou, quem foi enganado, mas Eva caiu em transgressão e levou Adão ao pecado. Sempre a alusão feita a Adão é de um pecador e nunca de um eleito e nunca de um herói da fé. Essa passagem ela acabou de ser criada também. Então precisa ser provada essa passagem. Segundo, o senhor disse que a humanidade caiu com ele. A minha pergunta é: só cai quem está em pé. Uma pessoa que já está caída não tem como cair, é uma redundância. Se caiu é porque um dia esteve de pé. Terceiro ponto,
O senhor disse, Adão era um eleito. Ora, se Adão era um eleito, e a humanidade estava nele, não tinha como Adão ser eleito e a humanidade não ser eleita, uma vez que ela estava nele. Porque se disser, não, a humanidade estava nele só quanto ao pecado. Ora, quer dizer que para pecar, a humanidade estava nele. Para ser salva ou eleita, a humanidade deixou de estar nele. Então há uma incongruência, há um anacronismo nessa afirmação, nessa declaração, que é incompatível com o texto bíblico. Então, se Adão era eleito, a humanidade era eleita. Agora, se a humanidade era eleita, eu pergunto por que a maioria vai para o inferno e vai ser condenado para sofrer eternamente? É uma questão que precisa ser respondida. Outra, o senhor acabou de confessar que os que foram eleitos de acordo com a onisciência de Deus, segundo a presciência de Deus. E não é justamente essa a confissão arminiana? O que é que falta para eu dar para o senhor o bem-vindo ao mundo dos arminianos? Pastor Elias. Vamos lá. Pastor Elcio, o senhor também tem direito a uma pergunta última para o pastor Elias. Pode fazer. Muito bem. Bom, primeiro eu não falei de presciência, falei de onisciência. Tá certo? É diferente. Mas já que foi nessa base, então qual seria a base da eleição? 1 Pedro 1:2. Então vamos para lá. É porque eu não quero ser taxado como arminiano, que não sou, né? Então vamos para lá. Qual que é a base ali da eleição em 1 Pedro 1:2? É a pergunta? É. Ah, muito bem. O senhor tem certeza? O senhor quer fazer essa pergunta? Oi? É pergunta ou o senhor está fazendo uma assertiva? Qual é a base? Lê 1 Pedro 1:2 para não tomar o tempo dele. 1 Pedro 1:2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça, paz vos seja multiplicado. Qual é a pergunta do senhor? Então, qual que é, segundo esse texto aqui, a base da eleição, segundo o ponto de vista arminiano? Arminiano. Eu vou responder com uma afirmação que um professor, quando eu estava na 4ª série, ele fez. Olha, a sua declaração é óbvia e ululante, é gritante. Eu creio que a resposta está gritante no texto. Eleitos segundo a presciência de Deus. Presciência e onisciência são termos intercambiáveis para dizer a mesma coisa. A presciência significa que Deus tem uma ciência anterior, e a onisciência, esse atributo incomunicável de Deus, engloba essa presciência. Só é presciente quem é onisciente. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Portanto, aqueles que Deus, na eternidade, previu que creriam, e o senhor até chegou a fazer essa confissão, que creriam, esses foram eleitos. Nós não descremos aqui na eleição e nem na predestinação. É predestinado segundo a presciência de Deus. Eleito segundo a presciência de Deus. A base da eleição é a presciência de Deus. Até porque a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, que a eleição ela aconteceu antes da fundação do mundo. Se foi antes da fundação do mundo, ela foi antes que Adão fosse criado e antes que ele tivesse pecado. Então Deus, ele fez essa eleição daqueles que ele viu que creriam. Então ele já elegeu. E esta é a eleição segundo a presciência de Deus. Então qual é a base? A presciência de Deus, o pré-conhecimento de Deus, conforme também está em Romanos, muito usado pelos calvinistas, mas parece-me que esse texto aqui, ele é excluído. Romanos capítulo 8, versículo de número 29, olha só que pérola de Paulo, né? Eu também gosto muito dessas expressões de Paulo. Capítulo 8, versículo 29, olha o que está escrito, olha. Porque os que dantes conheceu, ou seja, que conheceu de antemão. Isso aqui está falando nada mais, nada menos da presciência de Deus. Também os predestinou, ou seja, o que vem primeiro? A predestinação ou o pré-conhecimento? O pré-conhecimento, a presciência.